Olá, gente, tudo bem? Tudo bom? Programa de hoje, arroz de 7 grãos, suprema de frango grelhado recheado com uma manteiguinha de ervas para poder dar um saborzinho a mais, molho de laranja e os cogumelos salteados. Né? Fáceis de fazer, gostosos, um prato bem interessante. Vamos começar? Vamos? Bom, eu vou começar mostrando como é que a gente faz o molho. O molho demanda um certo tempo de redução, já que a gente não vai usar espessante, mais uma vez, não é a nossa praia. E daqui a pouquinho eu vou começar mostrando como é que a gente faz o arroz. É um método um pouquinho diferente, já que o arroz é um pouco diferente do normal. E o frango a gente deixa para o final. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, vou deixar essa panelinha aquecendo. E vou picar, para a gente começar a fazer o molho. Pega a faca para mim, fazendo um favor. Meia cebola, um talo de salsão, alecrim e tomilho. Isso para a gente fazer o salteado inicial do nosso molho. Esse sofrito inicial, sofrito como se diz na Itália, é muito comum, algum refogado tem que existir no começo. O corte aqui não importa, tudo isso vai passar sabor pro molho e depois vai ser descartado. Então não precisa de nenhum corte específico. Deixa eu te perguntar, essa panela você vai fazer o molho? Vou fazer o molho. Ah, já tá ligado. Isso, obrigado. Bom, cebola, pode descartar as cascas. Ao contrário do que a gente já disse em alguns programas passados, a casca que ajuda muito a dar cor pro molho, aqui não vai ter tanta função, a gente precisa da cor amarelada da laranja. Salsão também é bastante importante, lembrando que ele tem outro nome, também chama aipo. Não podem encontrar ele com esse nome, é o mesmo vegetal. Prontinho, aqui tem um raminho de alecrim, um raminho de tomilho. Vou pegar mais um para ficar um pouquinho mais generoso. Alho, um dente de alho. Alho, como a gente já falou anteriormente, dá uma batidinha, tira as duas pontas e a casca sai com mais facilidade do que sairia normalmente. Principalmente quando você não fala que ela vai sair com facilidade, aí ela costuma sair com mais dificuldade. Prontinho, descarta a casca. Ótimo. Tá aqui, só cortar ele em lascas, como eu disse, não importa aqui o corte. Isso tudo vai ser coado no final. E eu também vou colocar no molho um pouquinho de curry. Vai ajudar no sabor e também na cor amarelada que vai resultar o nosso molho de laranja. Bom, a gente pode colocar todos esses legumes agora para refogar no azeite. Cebolinha caiu aqui, deixa eu refogar. E nesse refogado inicial, esse salteado inicial aqui, a gente já pode acrescentar meia colher de sopa do curry em pó. Usem o melhor curry que encontrarem, a gente gosta bastante desse, mas podem ficar à vontade para usar pó de curry. Lembrando que curry nada mais é do que uma mistura de especiarias. Também é uma folhinha indiana, muito rara de ser encontrada no Brasil, mas o pó de curry, que é vendido por várias outras marcas, é uma mistura de especiarias, cúrcuma, canela, cravo, pimenta branca, pimenta rosa, pimenta preta. Então essa mistura de curry é uma masala, que é chamada de curry aqui pra gente no Brasil. Bom, deu esse salteado inicial, para dar bastante sabor no molho. Eu tenho aqui do meu lado caldo de cogumelos. Na verdade ele pode ser substituído por qualquer outro caldo neutro, o melhor seria o de legumes. Alguns supermercados a gente encontra hoje o caldo de cogumelos, ele é muito interessante. Quem quiser fazer o próprio caldo de legumes pode ficar à vontade, mas a gente volta a dizer, a nossa função aqui é mostrar o jeito mais prático para o melhor resultado possível. Então, podem comprar o melhor caldo que encontrarem e a gente pode usar aqui. Bom, feito o refogado, agora a gente coloca não mais do que 60 ml de caldo, para dar essa primeira, caldo que inclusive a Van também vai usar para poder fazer o arroz. Dar essa primeira deglaciada e agora junta 500 ml de suco de laranja. Aqui a gente vai juntar uma colher de sopa de açúcar, que eu mantenho com uma fava de baunilha, e pronto. Deixa reduzir
o açúcar vai ajudar a dar uma caramelizada, ou seja, ele vai pegar a textura de molho depois de reduzido sozinho, sem ser necessário nenhum tipo de espessante, como amido de milho, maisena, como a gente já disse. Não é a nossa praia fazer esse tipo de ponto de molho dessa maneira, ou deixar o ponto correto dessa maneira. A gente tem que ter paciência, deixar a redução. Então agora ele vai reduzir aqui com calma. E agora a Van já vai mostrar para vocês como é que ela vai fazer o arroz. Vou deixar aqui no cantinho, Van tá reduzindo. Quer que eu troque de fogo? Você quer? Faz bem pra gripe? Obrigado. Deixa que eu troco. Saúde. Tchim, tchim. Pessoal, eu vou fazer agora... Daqui. Obrigada. Eu vou começar a fazer o arroz nessa panelinha e a gente vai fazer da seguinte forma. Eu tô usando aqui um arroz 7 grãos, tá? Um arroz que contém 7 grãos. Arroz integral, aveia integral, quer dizer, arroz integral, trigo integral, aveia integral, quinoa, cevada e linhaça, tá? Isso. São os ingredientes que a gente vai usar, o arroz é composto de todos esses grãos. E eu vou fazê-lo pra gente servir com frango, porque é uma opção gostosa e diferente para acompanhar um supremo de frango, o famoso peito de frango, tá? Ele demora, justamente porque são grãos integrais, ele demora mais para cozinhar do que um arroz normal, tá? Em torno de 30 a 40 minutos na panela, no fogo normal, igual a gente faz em casa. Tudo bem? Para fazer o arroz, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uma cebola, deixa eu tirar isso daqui para os meninos pegarem direitinho a imagem, passar isso para cá. Cortar a cebola ao meio, tá? Tirar a casca e vou cortar em cubinhos pequenininhos, picadinho ou em brunoise, de acordo como cada um prefira chamar, tá? Vamos lá. A gente vem tirando fatias finas, mas sem cortar até o final, tá? Dou uma cortadinha no meio, também sem chegar até o final, ele fica preso, as tirinhas ficam presas. E depois eu venho com a faca na horizontal, que já me dá cubinhos pequenininhos, o corte que a gente chama de brunoise, ou picadinho, tá? Eu já tenho eles aqui. Vou pegar minha panela, vou colocar um pouquinho de azeite para que ele unte no fundo, tá? E vou colocar a minha cebola. A panela já estava quente, já tinha colocado ela no fogo quando eu estava falando com vocês. Vou deixar liberar aroma. Deixa eu ver como é que tá o meu fogo aqui. Vou deixar em fogo mediano para baixo. Liberou o meu aroma na cebola aqui, ó. Vou colocar o arroz e vou colocar um pouquinho desse caldo de cogumelo que o Fernando usou anteriormente para fazer o molho de laranja que vai acompanhar o frango. Eu vou acabar usando para colocar e cozinhar o meu arroz. Tá? Eu cubro o arroz e deixo mais ou menos uns 2 dedos de caldo acima do arroz, tá? Prestem atenção, a gente vai ter que salgar esse arroz, mas cuidado com o sal, porque no caldo de cogumelo já tem sal, então pra gente não errar, coloque uma quantidade moderada, provem. E se precisar de mais, acrescentem. É nessa hora que a gente coloca o sal para que os grãos cozinhem já com o líquido no ponto certo de sal, tá? Depois que a água secar, não adianta a gente colocar sal que não vai ficar uniforme no arroz, tudo bem? A minha água tá quente, eu vou provar o sal. Tá ótimo. Vou deixar tampadinho. Cadê a tampa? Vou colocar a tampa, vou abaixar o meu fogo para que ele não queime e vou deixar em torno de 35 a 40 minutos para finalizar o meu arroz. Enquanto isso, o Fernando vai mostrar para vocês o frango. Sim, a manteiga. Pode ser? E a manteiga de ervas, depois a gente volta aqui no arroz. Bom, deixa eu limpo aqui. Vou dar uma limpa. Deixa eu mostrar para vocês o que é exatamente um supreme de frango. O supreme nada mais é do que o peito de frango inteiro. A gente, na verdade, molda ele para que ele fique uma apresentação mais agradável.
o peito de frango inteiro, sem o sassami, que normalmente vem nessa parte de baixo, também chamado de filezinho, tá? E aí a gente corta essa ponta, só para que ele não fique com a pontinha, fica difícil de apresentar e o tempo de cozimento é diferente. Então a gente tem aqui uma uniformidade de cozimento mais garantida. Bom, para poder fazer esse frango, na verdade a gente tem aqui o quê? Ele teria naturalmente uma pele de frango, que é aquela pele que envolve todo o frango, que vem em cima. Ele é muito desagradável, a gente descarta aquela pele. E o peito de frango acaba sendo um pouco injustiçado, não é nem injustiçado, ele tem uma fama ruim, que é verdadeira, porque ele é muito seco, uma carne ressecada porque não tem gordura. O que a gente vai fazer nessa receita é justamente agregar gordura a uma carne que naturalmente não tem. Eu fiz aqui uma manteiga de ervas, eu tenho que fazer com uma certa antecedência, porque ela precisa gelar, tem um tempo de geladeira. Nada mais é do que misturar a manteiga de sua preferência com sal, não tem nenhum problema. Deixa ela em temperatura de pasta, que é a temperatura ambiente, ou seja, fácil de malhar. Coloca salsinha, hortelã, tomilho, alecrim, raspa de limão siciliano, meia pimenta dedo de moça sem as sementes, um dente de alho ralado, um dentinho, em torno de 10 gramas de gengibre ralado, sal e pimenta. Mistura tudo isso na manteiga, coloca num filme plástico, dá esse formato de tubo, fecha as duas pontas e coloca na geladeira para gelar. Você tem uma excelente manteiga para 1 milhão de usos, a gente pode saltear uns cogumelos nessa manteiga, a gente pode começar um preparo de arroz nessa manteiga, é uma manteiga excelente. E também pode usar como couvert, ou seja, como alguns restaurantes usam, cortam um disquinho da manteiga, é claro que a gente tem que tirar o plástico, né, o filme plástico aqui, coloca isso aqui, serve com um pãozinho, uma torradinha, excelente, entrada uma manteiga completamente saborizada, muito melhor do que a manteiga pura. Bom, como ela está gelada, a gente corta ela em tirinhas mais grossas. Só uma prévia? Claro. Você falou manteiga e eu sei que, na verdade, é porque não veio, a gente está tão acostumado a usar manteiga na cozinha, porque na nossa cozinha não entra margarina. Então, às vezes as pessoas que estão assistindo televisão falam, pô, manteiga e margarina é a mesma coisa. Não é, tá? Usem manteiga, não margarina, para fazer a manteiga composta especialmente. A margarina ela não derrete do jeito que tem que derreter, não fica com o mesmo sabor da manteiga e acho que por força de hábito, como a gente só usa manteiga no Adore, acho que você acabou não dando esse toque, eu achei importante. Sempre manteiga. Porque tem muita gente que usa margarina. Não, quando a gente fala manteiga, é manteiga sempre, tá? Gordura animal. Lembrando que a margarina é gordura vegetal. Bom, eu fiz uma incisão aqui com uma faca mais fina, não chegando até o final. E é aqui que a gente vai colocar a nossa manteiga. Entraria aqui, por exemplo, o meu dedo para poder caber a manteiga. Quem quiser fazer esse recheio com queijo, não tem nenhum problema. Depois é só fechar com um palitinho. E aqui dentro dessa incisão, a gente coloca o nosso bastonete de manteiga. 2 são suficientes. Ela fica completamente untada e na hora que a gente for selar esse peito de frango, a manteiga derrete, dando o sabor e dando a gordura que o peito de frango naturalmente não tem. Bom, agora a gente tempera. Você tempera comigo com sal e pimenta, por favor? Pessoal, colocar sal. Como o supremo, o Fernando já falou pra vocês, é o peito de frango mais alto, é interessante que a gente coloque sal dos dois lados, tá? E pimenta do reino moída na hora sempre só de um lado. Tudo bem? Que normalmente é o lado que a gente começa a selar. É o primeiro lado que vai para a frigideira. Não tenham medo de colocar a pimenta do reino moída na hora. Ela é super saborosa, ela não vai arder, vai simplesmente dar um perfume, que é o que vocês vão precisar para deixar ele bem aromatizado. Né? Excelente. Daqui a pouco a gente vai selar com um fiozinho de azeite, já chega de gordura, já tem bastante manteiga aqui, como o peito de frango. Não suporta pouco cozimento, ou seja, ele não pode ser servido mal passado, sempre bem passado, mas ainda suculento. Daqui a pouco a gente volta para selar e terminar o resto dos acompanhamentos, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos voltar para dar uma olhadinha no nosso arroz. Uma dica importante, depois que a gente coloca o caldo, o líquido, e acerta o sal para deixar ele cozinhando, mexam na hora, só pra gente diluir o sal, tampem a panela, mantenham o fogo mediano para baixo e não mexam mais, tá? O arroz ele vai secando,
sem a gente precisar ficar mexendo para que aquilo não fique empapado, ele não solte amido e fique aquele negócio estranho, tá? Depois já deixei ele aqui uns 35 minutos, ele já tá no ponto certo. Deixa eu tirar isso daqui, senão o Breno vai me matar. Ó, deu pra pegar? Tá vendo? Ó, ele já tá cozidinho, tá úmido ainda, mas ele tá solto, tá no ponto que eu quero. Prontinho pra gente servir, eu vou informar depois no prato, vou mostrar pra vocês como é que faz. Só queria mostrar pra vocês como é que ele ficou, já tá bom de sal. Vou passar pro Fernando, que ele vai terminar o molho e vai fazer o frango pra vocês verem como é que fica. Isso aí, olha só, o molho já chegou no ponto, ele reduz bastante, tá? O açúcar faz, do próprio suco de laranja e também a colher de sopa que a gente colocou, faz a função de deixar ele na textura correta. Nesse momento a gente tira todos os sólidos, já fizeram a função deles. A gente agradece muito, mas nesse momento a gente já pode retirar. Tira o máximo que a gente conseguir de caldo. Isso aí. Você joga isso aqui fora pra mim? Joga. Pode descartar. E agora a gente volta para a panela para reduzir um pouco mais e aí sim chegar no ponto napê, que a gente chama. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que a gente consegue enxergar o que é ponto napê. Bom, a Van temperou para mim o supreme de frango que está recheado com a manteiga, sal e pimenta dos dois lados, na verdade pimenta do lado de cá, aqui só sal. A gente tem uma frigideira já aquecida, um fiozinho de óleo, de azeite, não precisa mais do que isso. E a gente já bem aquecida, já começa a selar o frango de um lado. Lembrando que ele vai dourar de um lado, depois a gente vira, doura do outro, mas ele ainda não vai ficar no ponto correto no meio. O frango não pode ser servido mal passado. E aí a gente vai finalizar ele no forno, para que ele atinja o ponto correto. Nesse momento aqui a manteiga começa a dar uma leve derretida, isso é excelente, não tem nenhum problema. A gente doura de um lado, vou pegar uma espátula aqui. Espátula não, pegador. Um pegador. Faz o possível para que ele fique no formato. Enquanto isso o molho já está atingindo a textura. E agora aqui a gente coloca algumas folhinhas de tomilho no molho. Sem o cabinho, tire bem o cabinho. Tá excelente. Prontinho. Coloca no molho, vai dar um verdinho e ajuda a agregar um pouquinho de sabor também. A gente vai acertar o sal do molho, lembrando que apesar da presença do açúcar, é um molho salgado, é um molho de sal, de uma cozinha quente. Não é um molho que tem que ser muito doce, então a gente tem que acertar o sal no final, tá bom? Bom, dourou bem de um lado, tá bem bonito. A gente doura agora do outro. Enquanto isso, quer mostrando como é que você vai picar os cogumelos? Quero, se quer. Fica à vontade, daqui a pouquinho eu vou tirar o frango daqui. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai fazer um acompanhamento pro frango, os cogumelos salteados. E eu vou usar aqui shimeji, que é fresco, tá? Os cogumelos frescos. Vou usar o shimeji. Ele vem normalmente um bololô, assim, tudo junto. Vai abrindo, eu tenho um aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Eles vêm presos numa parte só embaixo. Vamos fazendo assim, ó, a gente consegue abri-los com facilidade, sem precisar. Esse talinho aqui de baixo, por natureza, vai acabar soltando, a gente pode descartar. O importante é que a gente desgrude um do outro para poder fazer o nosso acompanhamento do frango. E eu tenho aqui o shiitake. O shiitake, ele vem com a parte de baixo, com o cabinho dele, a parte, né, embaixo, e a gente não usa para algumas produções. Nessa, por exemplo, eu não vou usar. Então, o que eu faço? Mantenho o chapéu, tá? Essa parte é o que a gente chama de chapéu, e essa parte é o talo, ou o cabinho dele. Eu vou tirar o talo rente aqui com a pontinha da faca, vou descartar. Vanessa, por que você não usa ele? Porque ele é muito duro. Então, quando eu for saltear, essa parte, o chapéu dele vai ficar molinho, vai ficar no ponto que eu quero rapidamente. E para eu deixar o talo duro, mole, eu vou ter que deixar muito tempo, meu cogumelo vai passar um pouco do ponto que eu gostaria que ele ficasse. Então eu vou descartar o talo e vou fatiar o meu chapéu
Ó, molho no ponto. Uma água. Obrigada. Frango bem douradinho no ponto, mas como eu disse, ainda não está completamente cozido no centro. Nesse momento a gente tira daqui, passa ele para o forno e no forno pré-aquecido a 200 graus, em 7 minutos ele atinge o ponto correto. O molho já está, eu vou agora acertar o sal, vou deixar ele reservado. Já está na textura bem no ponto, daqui a pouco eu mostro qual é exatamente esse ponto na P. O que eu vou fazer? Pegar um pouquinho de azeite, pegar um pouquinho de manteiga, vou colocar aqui. Azeite porque a manteiga ela queima antes do azeite. Então, mesmo que eu queira um saborzinho de manteiga no meu preparo, no meu cogumelo, eu preciso colocar um pouquinho de azeite, porque senão a manteiga vai queimar antes do tempo. Feito isso, Fê, cadê o limão que tá aqui? Feito isso, eu sempre gosto de colocar um pouquinho de limão com cogumelo, eles combinam muito bem, tá? Experimentem. Ou a raspa, se forem usar a raspa sem a parte branca, tentem raspar num zester, que a gente já mostrou pra vocês, é aquele ralador bem fininho, próprio pra raspar a casca de fruta, né? Ou limão, laranja. Tirem só a parte verde, coloquem só a parte verde, se for usar a casca. Se for usar o suco, não tem problema, parte ele no meio e pode usar. Fica muito bom com o cogumelo. Outra coisa que fica muito bom com o cogumelo, deixa eu só tirar isso daqui, senão ele vai acabar queimando. Doutor Alho. É o Doutor Alho. A gente tira as duas pontas para facilitar a retirada da casca. Eu dei uma bela esmigalhada aqui, porque eu vou picar o alho bem picadinho. Deixa eu tirar a casca dele. E aí a gente vai dar uma picotada nele. Opa, tem um pedacinho de casca aqui. Deixa eu tirar tudo para ninguém comer casca com cogumelo. Manteiga prontinha aqui. Eu já tirei ela do fogo para ela não queimar. Dá uma picotada rápida no alho. A manteiga tá fora, a manteiga e o alho estão fora do fogo. Vou colocar aqui. Vou voltar pro fogo, pro alho dar uma refogadinha e liberar o aroma, que é o que eu quero, tá? Vocês já perceberam que aqui no Adore a gente não deixa nada dourar. Então esse negócio de, vou dourar a cebola, vou dourar o alho, não é necessário, especialmente porque ele acaba dando um gostinho, um certo amargor, que não é interessante para a maioria das produções que a gente faz. A não ser que vocês queiram. Eu quero um certo tostadinho, eu quero um sabor de queimadinho no fundo, vocês deixem o alho ou a cebola dourar. Mas a maioria das produções não são necessárias, tá? O meu alho já vai começar a liberar aroma. Agora eu vou colocar o meu cogumelo aqui. Você precisa de quanto tempo de forno? Eu tô quase pronto, 2 minutos. Beleza, eu termino aqui. Vou colocar o cogumelo. O cogumelo, pessoal, vocês vão perceber que ele vai inicialmente sugar toda a gordura da panela, da frigideira, e depois ele vai voltar a soltar essa gordura. Normalmente as pessoas falam, preciso de mais gordura. Não precisa, tá? Porque ele, a princípio ele vai absorver essa gordura e depois ele vai soltar. Agora eu vou cortar meio limão, tá? Isso é o que a gente chama de saltear numa sotese, que é essa frigideira com a borda abertinha. Vou espremer um pouquinho de limão. Junto com essa manteiga, ele vai formar um caldinho bem interessante. Vou colocar pouco sal, não coloquem muito, tá? E vou deixar ele vir mais um pouquinho. Sabe o que a gente pode fazer? Pegar um pouquinho de salsinha. Tem um pouquinho de salsinha aqui? Tem uma, duas aqui. Você vai usar as duas para decorar o prato? Não, pode ficar à vontade, tem mais aqui. Traz essa pra mim um pouquinho. Se você quiser dar um verdinho no prato, no cogumelo, pega um pouquinho da salsinha e coloca aqui, tá?
fica bonitinho. E saboroso, obviamente, tá? Tá pronto aqui. Vamos montar? Pra mim tá ok, a gente já pode montar. Pra você já deu? Tem que você precisava do frango? Prontinho. Vou pegar o vazador. Aqui já tá pronto. O arroz está pronto. Prontinho, podemos montar. Pode montar o arroz. Vou tirar ele do fogo. Fê, desliga o fogo pra mim, por favor. Enquanto a Van vai montando o arroz no prato, deixei um aqui. Esse daí. Eu vou tirar o frango do forno. Atingiu o ponto correto. Eu vou usar, pessoal, um vazador, tá? Isso aqui é o que a gente chama de vazador. Tudo bem? É um aro, tem redondo, quadrado. A gente vai usar o redondo aqui para montar o prato. Caramelizou bem. Vou colocar o meu arroz no vazador. Vou dar uma pressionada para que ele pegue o formato. Esse restinho que saiu do vazador, depois eu encosto ele no arroz. Já vou colocar. Já vou colocar os cogumelos em cima. Pronto. Deixa eu só pegar esse daqui para ajudar. E vou tirar esse restinho. Deixa eu só encostar aqui com a faca, porque você vai usar, né? Vou tirar aquela bordinha dali. Perfeccionista, né? Os dois. Dá essa faca pra mim, deixa eu só dar uma limpadinha. Tô. Prontinha aqui a guarnição. Deixa eu só tirar essa salsinha daqui. A gente limpa a faca. E agora a gente, como a gente faria num magre ou num lombo de cordeiro, a gente corta em tiras e apresenta ele deitadinho, dá pra ver direitinho no meio a manteiga, as ervinhas que compunham a manteiga. Com uma espátula a gente coloca o franguinho, o último ficou aqui. Prontinho. E o molho. Aqui, ó. Deixa eu só mostrar para o pessoal, eu falei de ponto na P. Olha só, o molho está no ponto certinho. Quando a gente fala de ponto na P, quando a gente coloca a colher no molho e a gente passa o dedo, o formato do dedo fica por algum tempo, ou seja, ele atingiu o ponto correto. É nessa hora que a gente já pode usar. Ele está no ponto correto de molho. É só regar o frango com um molhinho de laranja que combina muito bem com o arroz e com os cogumelos que estão sendo servidos como guarnição. Só limpar. Deixei até isso daqui pra gente colocar mais algum verdinho na lateral. Perfeito. Tá bom. Gostoso, Mais um. né? Arroz de 7 grãos. Os cogumelos salteados, o peito de frango recheado e o molhinho de laranja. Bom Aproveitem, apetite. repitam em casa. Muito um bom. abraço e até o próximo programa. Tchau, até lá.